Olá, estudantes. Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar continuidade ao curso de Sociologia, né? No cursinho Antonieta de Barros. Semana passada eu falei para vocês sobre indústria cultural, né? Como propagandas ideológicas, políticas, mercadológicas, né? Que tem a ver com a política econômica, que tem a ver também com partidos políticos, né? Como essas propagandas do mundo da indústria cultural afetam, determinam, influenciam a vida das pessoas, né? A gente falou de Escola de Frankfurt, aqueles intelectuais da Alemanha que também estavam vendo o surgimento do nazismo, né? O surgimento de vários tipos de dominação política, ideológica, e hoje a gente vai, nesse sentido, dar continuidade, tá? A essas questões. E a gente vai falar de totalitarismo. Bom, na semana passada, como eu acabei de relembrar vocês, a gente viu indústria cultural, que tem mais a ver com estilo de vida econômica, né? Propagandas das indústrias, propaganda televisiva, rádios, né? Como essas propagandas vão moldando a vida das pessoas, né? E inclusive propagandas políticas, né? E hoje a gente vai falar mais de governos totalitários, tá? Contexto histórico, tá? E aí, quando eu estou falando de governo totalitário, totalitarismo, estou falando de dois tipos de governo especificamente que eu vou trabalhar hoje. Nazi, que é o nazifascismo, mas nazismo da Alemanha e fascismo da Itália, tá? Nazismo que tem como principal líder Hitler e fascismo de Mussolini. Mas vou falar de totalitarismo, que é essa forma de governo típica, né, dos anos 20 até os anos 40 do século 20, tá? Que está ali entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né? Então, eu não pretendo dar uma aula de história aqui e falar o que aconteceu na Primeira Guerra, o que aconteceu na Segunda, como se desenvolveu alguns confrontos e tal. Não, não é isso. É mais entender as questões centrais políticas, sociais que envolvem o totalitarismo, tá? Algumas questões históricas, né? E fazer um panorama mais geral sobre totalitarismo, porque questões da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial mais específicas vocês estudam em história. Então, minha questão é mais um panorama geral, entender algumas questões históricas, políticas, sociais sobre totalitarismo, sobre nazismo, sobre fascismo, tá? Primeiramente, que a gente tem que entender o que se desenvolveu historicamente antes do nazismo e do fascismo, tá? O que rolou para que o nazismo surgisse, para que o fascismo surgisse com tanto apoio social? Porque essa é a questão. São eras, na verdade, é uma era das grandes massas, né? Dos grandes partidos, das pessoas na rua, né? Das pessoas que, inclusive, defendiam o nazismo, defendiam o fascismo, tá? Quer dizer, como tudo isso se desenvolveu? Porque as pessoas passaram por exemplo, porque as pessoas se tornaram a favor do nazismo na Alemanha e defendiam a morte de judeus, por exemplo, né? Ou de negros, né? Por que tudo isso aconteceu? Por que as pessoas passaram a aceitar e a defender o nazismo? Existe um contexto histórico que vai ajudar a gente a compreender isso, né? Primeira coisa que, então, eu estou falando o que aconteceu antes do nazismo e do fascismo dos anos 20 e 40, tá? Primeira coisa é o fim da chamada Belle Époque, né? Belle Époque, em francês. Isso é uma coisa curiosa, interessante e importante de entender. Esse período de 1871, 1914, marca o fim de uma era, tá? Uma era de desenvolvimento na Europa, de desenvolvimento tecnológico, industrial, econômico, político, tá?
e de relativa paz na Europa, tá? Foi uma época de desenvolvimento e, como vocês podem entender pelo termo, foi considerado uma bela época, né? Uma época boa, uma época próspera, né? De desenvolvimento mesmo. 1871, né? Quando acaba a Guerra Franco-Prussiana, tá? Depois da Comuna de Paris, que foi um momento de tentativa de tomada do poder pela classe trabalhadora, depois disso, tá? Até 1914. O que começa em 1914? A Primeira Guerra Mundial, tá? Então começa a Primeira Grande Guerra em 1914. Então aqui começa, se a sociedade europeia estava indo nesse sentido, nesse sentido de estava alavancando, né, prosperando, com a Primeira Guerra Mundial ocorre um declínio, tá? Porque guerra significa morte, significa medo, significa confronto, tensão, tá? Significa crise econômica, tá? Porque vai muito dinheiro. E então, o fim da Belle Époque significa o fim de uma era de prosperidade e o começo de uma era de tensão, de conflito, tá? Isso é importante entender. Grandes crises sociais, políticas e econômicas oriundas da Primeira Guerra Mundial. Sim, o totalitarismo nazi-fascista, o fascismo começa nos anos 20 e o nazismo nos anos 30, né? Esse período aí, depois, a partir da Primeira Guerra Mundial até o começo dos anos 20, até o começo dos anos 30, é um período de grandes crises sociais, políticas e econômicas, né? Principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial também, né? Então aqui começam as grandes crises, problemas, inseguranças, né? Tudo isso que de alguma forma vai ajudar o nascimento do nazismo e do fascismo, tá? E também não podemos esquecer a Grande Depressão de 1929, chamada de quebra da Bolsa de Valores, né? Que é considerada a primeira grande crise do capitalismo. Alguns analistas dizem que ainda se trata da maior crise do capitalismo. Outros dizem ser a crise de 2008, né? Mas, enfim, o que sabemos é que a Grande Depressão de 1929 foi, foi uma enorme crise econômica, né? Que deixou muita gente desempregado, muita gente passando fome, tá? Na Europa, principalmente. E isso gera uma insegurança muito forte, gera medo, gera temor, gera problema, né? Quer dizer, é um momento de grande crise, e a crise de 29 também tem, tem seu lugar aí, tá? Porque é um momento que a população, então, está enfraquecida, está insegura, e ela vai buscar se agarrar, né, em grandes partidos políticos, em grandes líderes, né, em grandes movimentos, né, em grandes regimes totalitários, como é o caso do fascismo, como é o caso do nazismo. Né? Há uma tendência de quando as pessoas estão nesse momento de insegurança, de incerteza, né, de enfraquecimento, que elas procurem, então, se agarrar em algum líder, por exemplo, em algum movimento político, em algum regime totalitário, em algum regime mais autoritário, enfim. Essas grandes crises tendem a gerar novas formações políticas, sociais, né, novos movimentos e novos regimes, né, nesse sentido. Então, isso foi o que a gente tem que entender é também o antecedente, né, o que antecede o nazismo e o fascismo e o que antecede, portanto, o totalitarismo. Mas qual é o contexto histórico, né? O que estava rolando historicamente quando se desenvolveu o fascismo e o nazismo, né? Ou o nazifascismo, que foi entre os anos 1920, mais especificamente 1922, a 1945, né? Inclusive, 45 é quando acaba a Segunda Guerra Mundial. É chamado da era, né, ou da época do totalitarismo na Europa, né? Na verdade, não foi só na Europa, vários governos totalitários, autoritários, né,
se desenvolveram nessas épocas no Brasil, por exemplo, com Vargas a partir de 1930, Perón na Argentina, né? Na Espanha também. Mas, enfim, a gente tá falando mais do nazismo e do fascismo, que são formas maiores, né? Mais impactantes do totalitarismo. Então, vamos focar aqui. Mas é uma época de expansão do totalitarismo, vamos dizer assim, 1920, 1945, tá? E é uma época de reação social, né, às grandes crises sociais europeias, né? É aquilo que eu estava falando para vocês no slide anterior. Grandes crises ocorreram, né? E o totalitarismo é uma reação a essas crises, né? É como as pessoas também se apoiam nas coisas, nos partidos, nos líderes políticos, na era das crises, né? Então, o totalitarismo é considerado uma reação a essas grandes crises. Trata-se também da era das massas. E eu sempre falo isso, é muito importante. Era das massas, né? Massas no sentido de grandes conglomerados de pessoas, né? Muitas pessoas presentes nas cidades, nas indústrias, nos comícios, né? Coloquei cidades 2 vezes, nos sindicatos, tá? Quer dizer, pessoas que estavam passando por crises, por dificuldades, né? E que buscavam e que reivindicavam coisas, que se apegavam a outras coisas, que buscavam pertencimento, que buscavam ajuda e que vão buscar, por exemplo, esse pertencimento no nazismo, no fascismo. Essa é a ideia, tá? Porque em momentos de grandes há essa tendência, né? Em momentos de grandes crises há essa tendência, né, do totalitarismo, do autoritarismo, de grandes líderes políticos, de ditaduras, né, de governos totalitários, que a gente vai ver exatamente o que é. Há uma tendência, esse regime autoritário, há uma tendência de se expandir nesses momentos de grandes crises, tá? E também, não podemos esquecer, é um momento de desenvolvimento da sociedade capitalista, né? Sociedade urbano-industrial, né? É um momento aí de industrialismo, de urbanismo, de urbanização, de industrialização, tá? De capitalismo industrial se desenvolvendo. Aqui, como eu falei para vocês, querendo exemplificar a época das grandes massas, né? Pessoas na rua, pessoas que partilhavam de um sentido, de um senso coletivo, né? Existe essa ideia de coletividade, as pessoas pensam em conjunto, né? Agem em conjunto, tem essa uniformidade das massas, né? Opa, peraí, querendo tirar isso aqui. Tá. Aí outra foto de massas, né? Pessoas reunidas, né? Em prol de um bem comum, em prol de algo maior, né? Em prol da política. E então a gente chega na questão de o que é o totalitarismo, enfim, né? Quais são suas características centrais, né? Primeiro que totalitarismo, o governo totalitário é uma forma de governo, né? É um sistema político, tá? Um sistema político que controla a vida pública e privada dos cidadãos. Aqui a gente fala que isso tem a ver com o que eu venho falando de era das massas, porque é uma era em que não há tanta individualidade. O que existem são massas, né? São massas nacionais, né? Uniformes, tá? Que estão sendo controladas, por esse sistema político totalitário, tá? Por essa forma de governo totalitário, tá? Então não há tanta individualidade porque o sistema político totalitário controla a vida pública e privada das pessoas, dos cidadãos, tá? Também se caracteriza pela esse totalitarismo também se caracteriza pela proibição de partidos e movimentos de oposição. São ditaduras, tá? Não aceitam partidos e movimentos de oposição, quer dizer, que são contrários
a eles, né? Que são contrários a esses governos. Não, tá? São partidos que eliminam, que perseguem, que vão atrás desses movimentos, desses partidos políticos, né? Quer dizer, o totalitarismo é uma forma de governo que persegue, que vai atrás desses partidos, desses movimentos de oposição, né? Se for necessário. Quer dizer, eles caçam seus inimigos, né? Não há oposição no totalitarismo, tá? Autoritarismo e nacionalismo muito presentes, muito fortes, tá? Existe esse caráter de autoridade, de autoritarismo e de nacionalismo muito forte, tá? Tanto no nazismo, tanto no fascismo. No nazismo você pode colocar, inclusive, a questão racial, tá? Muito presente, muito forte, né? A ideia de que a raça branca, né? Ariana, dos alemães, né? A raça germânica é a raça maior, é a raça mais importante, né? Então os outros devem ser eliminados, né? No caso do fascismo, a questão do nacionalismo muito presente, né? Quer dizer, nossa nação é a maior, né? Isso tudo tem a ver também com imperialismo, né? Que é a tentativa de dominar outros povos, de expandir, né? Tudo isso está presente também no totalitarismo, principalmente no nazismo e no fascismo. As guerras são existem por conta disso, né? Essa necessidade de dominar outros povos e tal. Ação política através do medo e do terror, isso é muito importante, né? Porque o medo e o terror são características fundamentais do totalitarismo, do fascismo, do nazismo, né? As pessoas agem quando elas vivem no regime totalitário, por exemplo, no nazismo, as pessoas agem pelo medo, agem pelo terror. Elas têm aquela sensação de que elas devem fazer aquilo, né? Mas é fazer pelo medo, é fazer pelo terror, não, e não necessariamente pelo amor. Mas pode ser que seja, mas é também algo que está muito presente ali com guerras, né, com violência, como a gente vai ver a seguir. É uma sociedade muito violenta, tá? O totalitarismo. E age a partir do medo, do terror. Você tem que fazer aquilo, você tem que proteger seu país das guerras, você tem que lutar contra os inimigos, tá? Esse penúltimo ponto é muito importante, eu acho que é um dos pontos mais importantes, e que tem a ver também com a era das massas, né, dos conglomerados de pessoas, da massa, das massas nas cidades, nos comícios, tem a ver, tá? Que é a devoção do povo, né, à figura de um líder político, né? O povo, a massa, passa a venerar, né, a se apegar muito na figura de um líder político. A gente também chama de verticalização da política, isso quer dizer, a política não é horizontal, mas ela não é democrática, todos estão no mesmo patamar. Não, a política passa a se verticalizar, porque o líder está muito acima do restante, né? Está muito acima do povo, da massa, né? Por exemplo, Hitler está muito acima do povo alemão, né? Porque o povo alemão, inclusive, se submeteu a esse domínio, tá? Eles gostam de ser dominados, por exemplo, tá? Gostavam de ser dominados, né, na época de Hitler. Tem essa coisa, né, de veneração, de devoção à figura de um líder, tá? Ou também a gente pode pensar na personalização da política, né? A política passa a ser personalizada. A gente gosta da pessoa, né? Não é algo tão racional. É algo muito mais irracional, é algo muito mais emocional. Você passa a se apegar à figura de alguém, à figura de um líder, tá? E o último ponto também muito, muito importante é a questão da guerra, da violência, do medo, do terror. Belicismo, militarismo, belicismo que vem no sentido de bélico, né, armamentismo, de armas mesmo, né, belicismo, militarismo, desenvolvimento tecnológico e guerra total. São todas, são questões, são princípios importantes do totalitarismo, né? E por que eu coloco desenvolvimento tecnológico? Porque também é a técnica, são as tecnologias, né, empenhadas na destruição,
tá? Na violência. Isso foram as guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Grandes tanques de guerra, helicópteros, bombas, né? Que só foram possíveis ser construídas a partir do desenvolvimento tecnológico. Mas esse desenvolvimento tecnológico mata pessoas, né? Ele se desenvolve, há um progresso tecnológico, mas esse progresso tecnológico também gera violência, barbárie, gera coisas ruins, tá? E, nesse sentido, gera um princípio de guerra total, porque essas sociedades totalitárias estão sempre em guerra, estão sempre procurando guerra, procurando o inimigo, procurando derrotar o inimigo, tá? E o termo total, esse adjetivo, é muito importante para o totalitarismo. Total, né? Totalitarismo. Sim, é a época da guerra total, da política total. Tudo tende a se expandir, a se dilatar, tá? E o povo, as massas, né, vivem para isso também, para servir ao exército, para servir ao partido nazista, por exemplo, para servir ao partido fascista, para servir ao país, à nação, tá? Então tem esse sentido, é muito forte, né? A presença do totalitarismo na vida das pessoas. Determina a vida das pessoas. Aqui eu quis mostrar uma fotinha para ilustrar, melhor que ficar falando, o poder também da propaganda nessa época, da propaganda. E tem tudo a ver com a indústria cultural que eu falei para vocês semana passada. É um momento que a televisão, rádio, revistas, jornais, né, se desenvolvem e também passam a determinar a vida das pessoas, né? As propagandas são muito importantes para colocar mentalidades, introjetar valores, introjetar pensamento, comportamento, tá? Para que as pessoas vejam aquilo e comecem a se identificar com aquilo, né? Então veja, um braço, isso é uma propaganda nazista, né? Propaganda ideológica nazista. Um braço com a bandeira do nazismo, né? Derrubando, socando os adversários, né? Aqui, os adversários são comunistas, né? Tem um machado, a foice e o martelo aqui, perdão. Isso também mostra o anticomunismo, né? Na sociedade nazista, tá? Anticomunismo, nazista, o nazismo é antissemitismo, tá? Antissemita, né? Contra os judeus, ódio ao judeu, também é anticomunista, ódio aos comunistas, que naquela época principalmente eram os soviéticos, né? Também mostra isso nessa foto. Mas o que eu queria que vocês vissem é a questão da propaganda nazista, né? De como a propaganda consegue também mudar comportamentos, mudar mentalidades, tá? Aqui, o desenvolvimento bélico, tecnológico, de meios de transporte, tá? Mas esse desenvolvimento é direcionado à guerra, tá? Aqui vejam o helicóptero moderno, né, para aquela época da Segunda Guerra Mundial. Olha, outro helicóptero nazista, né? Quer dizer, um desenvolvimento tecnológico, né, que pressupõe progresso, que pressupõe técnica, né, que pressupõe melhora, que pressupõe racionalização, né? Desenvolvimento tecnológico, mas direcionado à guerra, à violência, à matança, à devastação do inimigo, tá? Aqui, uma questão também muito trágica, que é a questão dos campos de concentração, né? No nazismo, no fascismo, no totalitarismo, existe também uma questão de violência muito forte, né? De ter um inimigo, tá? Eles procuram, eles identificam um inimigo, né? E, por exemplo, no nazismo, judeus eram os inimigos, né? Na sociedade nazista, negros, comunistas, liberais, né? Entre outros. Enfim, e então os campos de concentração, né, onde ficavam esses judeus, esses prisioneiros do nazismo, né? Isso também é uma coisa muito violenta, né, muito trágica
e que aconteceu tudo isso, né? E você pensar que esses campos de concentração foram construídos com esse intuito, né? Campos de concentração, aprisionamento, enfim, foram construídos para matar pessoas, para deixar as pessoas lá. Aí mais fotos dos campos de concentração nazista, né? Que é considerado Auschwitz, por exemplo, o grande símbolo da perversidade do nazismo, né? Porque vocês não podem compreender o nazismo sem compreender violência, sem compreender a matança, sem compreender o ódio ao inimigo. Aqui uma foto da câmara de gás, né? Câmara de gás onde colocavam os prisioneiros, os judeus, para morrerem, né? Asfixiados. Quer dizer, uma câmara de gás pressupõe um desenvolvimento tecnológico, pressupõe um desenvolvimento científico, né? Porque senão não existiria câmara de gás, né? Mas é um desenvolvimento tecnológico científico direcionado a coisa muito ruim, que é a morte, a violência, né? A matar o outro. Aqui uma fotinha para representar aí a época da devoção à figura de um líder, a época das massas, né, que pensam em conjunto, que defendem o mesmo movimento, que defendem o mesmo partido, que defendem o mesmo regime, né? Existia esse apoio popular, né? O nazismo o nazismo tomou o poder a partir do voto, né? As pessoas colocaram o Hitler no poder, colocaram o Partido Nazista no poder, né? Elegeram o Terceiro Reich, né? Que é o nazismo. Aí a questão também da verticalização da política, que eu falei para vocês, a devoção à figura de um líder. Veja que isso também deve ter alguma questão de setores militares aqui nessa foto, né? Mas a ideia é ver o político, né, em cima, o líder político em cima, né? Aqui de costas para a foto, ele está no ponto mais elevado e o resto, as pessoas, estão abaixo, né? Estão abaixo, são subservientes, são submissos ao poder do líder político, né? Veja as pessoas aqui abaixo, tal, e o líder no topo. Isso reflete muito a era do nazismo, do fascismo, do totalitarismo. Aqui eu quis colocar para vocês, para compreender também a dominação pedagógica e educacional do nazismo. É uma questão que vem desde a educação, que vem desde a infância, tá? Do totalitarismo, do nazismo, do fascismo. Vejam, jovens, né, que eu acho que deviam estar estudando ainda, né, com braçadeira do nazismo, né, já muito ligados a essa vida, a essa dinâmica, a essa estética, a essa moral nazista, né, nesse caso. Quer dizer, o controle das pessoas, o controle da vida, a dominação vem desde muito antes, vem desde que as pessoas são pequenas, isso começa nas escolas, né? Olha aqui, os grandes eventos também de celebração nacional, de celebração de feriado, né? Feriados nacionais, festanças nacionais, isso é a era das massas. É isso que eu tento falar para vocês. Isso era a era das massas, né? Pessoas indo nas ruas, pessoas segurando bandeiras. Isso diz muito sobre a época do totalitarismo também, né? Porque quem articula isso é o Estado, né? Quem articula isso é o Exército e por aí vai. Aqui eu queria mostrar para vocês essa foto que é muito interessante, né? Porque mostra bem também a dominação do nazismo, do totalitarismo desde a infância, né? Veja que meninos, né, crianças segurando armas, com as mesmas roupas, né? Dando inclusive até o mesmo passo, né? Quer dizer, já nessa vida já nessa vida militar, já nessa vida de segurar armas, né? Já nessa vida de apego também ao nazismo, de apego ao fascismo. Eu não sei se essa foto é da Itália ou da Alemanha, mas enfim,
mostra também o jovem segurando arma desde cedo, né? Porque depois ele vai lutar pelo país, depois ele vai combater os inimigos, né? Depois ele vai lutar em grandes guerras, né? Tudo isso vai preparando o indivíduo para lutar a favor, né, do totalitarismo, do nazismo, do fascismo, e por aí vai. Para isso não é difícil entender, né? Vai moldando esses governos têm a tendência de ir moldando as pessoas, tá? Por isso que são totalitários, né? Porque eles estão em todas as partes, né? Eles vão moldando as pessoas desde a juventude, tá? Então, e colocando também mentalidade nas pessoas, essa mentalidade de combativa, violência, né? Essa mentalidade de submissão, de obediência, tá? De educação. Quer dizer, tudo isso é importante para a gente entender o que foi e como se desenvolve o totalitarismo, até para a gente ter essa percepção nos dias atuais, né? Será que isso pode acontecer nos dias atuais? Será que é possível que isso aconteça de novo? Será que já está acontecendo? Se a gente tiver essa mentalidade, né, a gente pode também avançar nesse debate sobre os dias atuais. Mas a questão é compreender o totalitarismo o que foi naquela época, né? Isso pode ser importante também em vestibulares, mas também para a vida de vocês. E qualquer coisa, também estou à disposição para tirar dúvidas, para trocar ideia, tá? E é isso.